Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor esteja com todos que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a falar daquilo que começamos ontem, que é o valor da igreja. E ontem nós falamos que o valor da igreja está no fato de que Deus ama a igreja, a sua igreja. E falando ontem, nós vimos que este amor de Deus é inexplicável, justamente porque uma das razões de ele ser inexplicável é porque por este amor Deus foi capaz de sacrificar o próprio Filho para salvar aqueles que eram seus inimigos. Então nós precisamos meditar agora no valor da igreja a respeito deste sacrifício de Jesus Cristo. Este é o valor da igreja, o preço que foi pago por ela, o sangue de Jesus Cristo. A igreja foi salva pelo sangue de Cristo. Eu sei que esta é uma verdade que nós conhecemos muito bem, e nós não temos dificuldade nenhuma de afirmar isso, mas muitas vezes nos falta a sensibilidade de meditar nesta verdade com mais profundidade, a ponto de nós constrangermos-nos a nós mesmos a reagirmos em relação a isso. O fato de Cristo ter morrido por nós. Este momento em que vocês estão de parabéns por completarem mais um ano de existência como igreja local que representa localmente uma parte desta igreja universal, a igreja que Cristo comprou com o seu sangue, é um momento também de se refletir como eu, parte da igreja, parte deste povo comprado, amado de Deus e comprado pelo sangue de Cristo, tenho lidado com a minha igreja, tenho honrado a Deus enquanto membro do seu corpo, do corpo de Cristo. Como a igreja tem sido para mim valorizada? Será que ela tem para mim o mesmo valor que tem para Cristo, que pagou com o seu sangue por ela? Tem o mesmo valor que tem para Deus, que amou até as últimas consequências? O que eu posso fazer a partir de agora, refletindo nesse momento importante sobre a vida da igreja, neste aniversário, a respeito de como eu, membro de uma igreja, salvo pelo sangue de Cristo, não apenas de uma igreja local, mas membro da igreja de Deus, devo viver a minha vida, devo agir na minha igreja local, devo honrar a Deus com o que sou e com o que tenho. Então, eu quero que você abra a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 5. Ontem nós estudamos Romanos, capítulo 1. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de Romanos, do verso 6 até o verso 11. Verso 6 a 11. A igreja foi salva pelo sangue de Cristo. É isso que Paulo ensina aqueles irmãos, primeiramente, e também nos ensina, uma vez que o Espírito Santo o inspirou a escrever esta carta e deixou ela registrada para nós, para que hoje, nós aqui que estamos reunidos pudéssemos meditar nela e toda a igreja de Cristo no decorrer das gerações. O texto de Romanos 5, de 6 a 11, diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, fomos reconciliados com Deus, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Se você levantar os seus olhos um pouco nos versículos anteriores, o versículo 1 desse mesmo capítulo,
Paulo nos dará uma boa notícia. No contexto da carta de Romanos, o capítulo 5 chega como uma boa notícia, porque Paulo vem descrevendo a situação do homem, tanto para um grego quanto para um judeu, ou seja, a universalidade do pecado que corrompeu o homem, que continua a corrompê-lo, mostra a realidade do que é o coração humano distante de Deus, com todas as suas corrupções, degenerações, com todo o seu pecado, sua idolatria, tudo que o homem é capaz de fazer. E ele mostra que, por causa de tudo isso, de todo esse mal, Deus se encontra irado contra o homem e contra a humanidade. E esta humanidade, se assim continuar, ela vai sofrer as duras penas eternas do pecado. Mas aí Paulo começa a falar da obra de Cristo, da cruz, da graça de Deus que se manifesta no sacrifício de Cristo. E a boa notícia chega quando Paulo diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O quadro muda completamente. Os capítulos anteriores dizem que Deus está irado contra o homem. O capítulo 5 diz que Deus providenciou um meio de reconciliação, de paz, e este meio é o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, nos versículos 6 a 11, que nós acabamos de ler, Paulo nos explica como é que essa paz se tornou possível. Ora, como é que um Deus antes irado, agora está em paz com alguns homens? Como é que pecadores se tornaram amigos, filhos de Deus? Como é que ímpios se tornaram santos? Como é que aqueles que antes estavam condenados à ira, como diz no versículo 9, agora foram salvos da ira? Então, esses versículos que nós lemos e vamos meditar neles, nos explicam como é que nós saímos da condição de perdidos e condenados à ira de Deus e entramos nessa condição especial de povo amado de Deus. Paulo vai nos mostrar o quanto o sacrifício de Cristo é valioso para nós e o quanto nós, povo de Deus, igreja, somos valiosos por conta do preço pago que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Nos versículos 6 a 8, nós podemos aprender uma primeira verdade: que Cristo morreu por nós, fracos, ímpios e pecadores. Veja o que diz os versículos 6, 7 e 8. Acompanhe a leitura mais uma vez. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 3 palavras aí Paulo usa para descrever aquilo que nós éramos e ainda somos: fracos, ímpios e pecadores. Logicamente, agora remidos. Mas sem Cristo, nós éramos escravos do pecado, servíamos ao pecado e não tínhamos condição de não servi-lo. O nosso estado era justamente isso: nós éramos pecadores. E quando a gente fala pecadores, nós dificilmente pensamos em nós como tais. Nós sempre nos referimos aos outros como pecadores. Quando nós lemos a Bíblia, nós nunca assumimos o lado dos errados. Nós sempre nos colocamos no lugar dos mocinhos. Quando nós lemos a história de Davi, nós somos Davi, nunca vamos ser Golias. Quando lemos a história de Adão e Eva, nós somos Deus, nós nunca seremos Adão e Eva. E assim nós vamos sempre colocando o lado bom. Mas o nosso lado real é o lado mau. E o que nós precisamos, e esse é o trabalho do Espírito Santo, e nós não podemos esquecer, depois de convencidos, é que nós éramos de fato pecadores. E isso
isso traz uma série de implicações terríveis para nós. Pecadores merecem ira. Pecadores merecem morte. E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Cristo não morreu por gente que valia a pena. Cristo não morreu por bonzinhos. Cristo não morreu por pessoas justas. Não havia nenhum justo sequer. Cristo morreu por gente como nós, pecadores. E se nós formos imitar Paulo, nós com muita sinceridade temos que dizer: eu sou o principal. Não há ninguém tão pecador quanto eu. Eu costumo dizer assim: se Cristo me salvou, Ele pode salvar qualquer um. Eu sou o principal dos pecadores. Então, veja o que diz Efésios. Efésios diz que nosso estado natural é filhos da ira. E é importante você guardar isso e eu guardarmos isso. Que o que se destina a pecadores é ira. A justiça de Deus reserva apenas a ira de Deus para pecadores. Não há outra coisa que nós mereçamos, senão a ira de Deus. Veja o que diz Efésios a respeito do nosso estado antes de Cristo e da graça de Deus nos ter encontrado. Eu quero que você leia comigo os versículos de 1 a 3 do capítulo 2 de Efésios. Abra sua Bíblia. Efésios 2, de 1 a 3. Leia comigo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que pecadores merecem? Ira. Eles são filhos da ira. Mas não terceirize isso. Lembre-se, antes de Cristo, antes de Deus nos dar vida, o que nós éramos? Mortos em delitos e pecados. Como é que nós andávamos? Ou melhor, como é que nós vivíamos? Vivíamos segundo o curso deste mundo. Então, se você olhar este mundo e conseguir ver o pecado dele, você olha para o seu passado sem Cristo e você vai saber exatamente como você era. Nós não merecemos que Deus nos ame, nós merecemos a ira de Deus. Isso é importante nós sabermos, porque isso nos leva a uma outra coisa. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Esses mais na Bíblia são tão graciosos. Lá em Efésios nós lemos até o versículo 3, mas o versículo 4, depois de tanta desgraça descrita sobre o nosso estado natural, diz assim: mas Deus. E aí tudo muda. Paulo fala que mais Deus prova o seu próprio amor para conosco. De que maneira? Cristo morreu por nós. Quando? Quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos merecedores da ira de Deus. O que Paulo está ensinando aqui? Que pessoas que mereciam ira receberam amor. Que pessoas que mereciam condenação receberam salvação. Que pessoas que deveriam ser colocadas entre os inimigos de Deus foram colocadas agora entre os filhos de Deus. Que notícia extraordinária! Deus nos amou não depois que Ele nos salvou. Nós somos salvos porque Deus nos amou primeiro. Um amor eterno que escolheu, que separou e que providenciou o sacrifício do seu Filho para que nós pudéssemos sair desse estado. Deus nos amou e então Ele sacrificou o seu Filho em nosso favor. E isso aqui é importante. Versículo 8 aí de Romanos, no capítulo 5 que nós estamos lendo, Paulo fala o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por
nós, por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Cristo morreu por nós. Isso aqui é uma coisa que nós temos que manter em nossas mentes. Cristo não morreu em nosso lugar como se ele fosse um igual a nós, e ele, sendo muito bonzinho e querendo nos poupar da cruz, ele foi lá em nosso lugar. Ou ele poderia, ou como se fosse uma opção, ele não fazer isso. E qualquer um poderia fazer isso. Não foi isso que aconteceu. Quando se fala que Cristo morreu por nós, quer dizer que um justo sem pecado, logo que não poderia ou não precisaria morrer porque não pecou, morte é paga para quem peca. Cristo não precisaria morrer, mas mesmo assim ele morreu. Ele sofreu o castigo que era nosso. Ele sofreu a morte que nós deveríamos sofrer porque merecíamos isso. Afinal, nós somos os pecadores. Nós é que merecemos a ira de Deus, não ele. Ele é o santo, ele é o justo. Ele é aquele que diz, o meu prazer, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. É quem cumpriu a lei cabalmente. Ele não pecou jamais, foi tentado em tudo, mas não pecou. Nem mesmo quando foi levado à cruz, ele não abriu a sua boca para blasfemar, para murmurar, para reclamar. Não houve pecado nele, ele não deveria morrer. Mas ele morreu. Morreu porque Deus nos amou. Quando você participa da ceia, nós lemos, eu não sei se aqui o pastor Jonatas lê Lucas, capítulo 22, mas é o texto que eu costumo ler lá na igreja, e tem aqui uma expressão interessante. Quando Cristo serviu a ceia pela última vez e instituiu para a igreja, ele diz assim: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Depois ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O que Cristo deixa muito claro na ceia, o prenúncio do seu sacrifício, o símbolo da sua morte, é que tudo aquilo não tinha a ver com ele. Ele não deveria estar passando por aquilo, mas ele estava fazendo isso por nós, fazendo isso pela igreja, por pessoas que não deveriam ser salvas, pessoas que não deveriam ser justificadas, mas que porque Deus as amou, ele teve que providenciar um sacrifício no lugar delas, e esse sacrifício é Cristo. Isaías, esse texto eu quero que você abra, capítulo 53, versos 4 e 5. Abra sua Bíblia aí. Isaías 53, 4 e 5. Leia comigo esse texto, você conhece muito bem. Veja o que diz o profeta, anunciando o servo sofredor, aquele que viria para morrer em lugar do seu povo. Vamos ler juntos? 4 e 5, diz Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Muito claro o texto. Cristo sofreu tudo o que sofreu em nosso lugar. É interessante que o profeta diz que eles pensavam que Jesus era alguém que estava sendo castigado por Deus, por algo que ele tinha feito de errado. Mas ele conclui: não, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O castigo dele é que nos traz a paz. É o fato de Cristo ter sido castigado que hoje nós não somos mais alvos da ira de Deus, mas experimentamos o seu amor leal, a sua misericórdia e a sua graça. Na carta de Romanos, há vários pares antagônicos. Por exemplo, graça e lei.
sofrimento atual, glória futura, a vida anterior a Cristo e a vida com Cristo. Há vários pares antagônicos. Um deles é amor e ira. E nesse texto nós podemos ver este par. O amor de Deus é provado no fato de que Ele derramou a sua ira em seu Filho. O amor de Deus por sua igreja se prova no fato de Deus ter derramado o seu juízo no seu próprio Filho Jesus Cristo. Para aqueles que falam que Deus é amor e um Deus de amor não pode mandar ninguém para o inferno, era mais fácil e mais justo perguntar como um pai de amor pode sacrificar o seu próprio filho em favor de ímpios como eu. Deus, Ele é justo. E por nos amar e querer nos salvar, Ele teve que providenciar um sacrifício para nós. E o único sacrifício capaz de fazer isso era o sacrifício do seu próprio Filho. E Ele provou o seu amor por nós, sacrificando a Cristo. Quem levou Cristo à cruz? Deus glorificou o seu nome em Cristo na cruz e lá salvou a sua igreja. Continue com a Bíblia aberta em Isaías, veja o capítulo 6, versículo 6, do verso 53. Veja o que o profeta diz a respeito da morte, do sacrifício de Jesus Cristo. 53:6. O profeta diz assim, vamos ler juntos? Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O profeta diz, os culpados éramos nós é que estávamos desviados, mas o Senhor, Deus, fez cair sobre ele, sobre Cristo, os pecados de todos nós. Versículo 10, vamos ler. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma em oferta pelo pecado, virá a posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ao Senhor agradou moê-lo. Jesus, antes de ir à cruz, ele passou pelo Getsêmani, o lugar da prensa. E lá ele certamente sabia o que ia acontecer com ele, e ele pede justamente para que Deus não derrame sua ira sobre ele, mas a Deus, para providenciar um Salvador para nós, foi agradável moer o seu próprio filho, quebrar o seu próprio filho, sacrificá-lo na cruz, por amor a nós. Entenda o preço da sua salvação, o preço do povo de Deus, que é a igreja, comprado pelo sangue de Cristo. E aí eu queria que você parasse um pouco para pensar justamente nos últimos dias de Cristo. Vocês assistiram a Paixão de Cristo? Não? Ninguém está. Tudo bem, que bom. Senão eu ia acabar com a ilustração. Então, quem assistiu a Paixão de Cristo, foi um filme bastante cruento. E teve alguns momentos que olha que eu sou frio, mas teve alguns momentos que eu tive que virar o rosto. Eu não chorei de vergonha. Muito cruento, muito radical. E talvez não tenha expressado exatamente o que foi aqueles momentos finais da vida de Cristo, em termos de sofrimento. Foi cruento, porque a morte e o derramamento de sangue eram exigidos pela lei de Deus. Então, caminhe para o Getsêmani. Pense você lá, podendo contemplar Jesus nas suas últimas horas, orando a Deus. Em Mateus, no capítulo 26, de 36 a 39, há uma narrativa sobre esse momento. Uma parte dessa narrativa diz o seguinte: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Podemos pensar que para Cristo foi fácil morrer na cruz. Afinal, ele era Deus. Talvez ele não tenha nem sentido dor. Se as dores fossem apenas físicas, se as dores fossem apenas as da cruz, naqueles momentos finais, talvez as coisas pudessem ter sido mais fáceis. Mas aqui nós lemos que horas antes, como era costume dele, ele voltou ao Getsemane e foi orar ao Pai. E por 3 vezes ele pediu: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. O que quer dizer cálice? Cálice é a figura do Antigo Testamento para a ira de Deus. Há promessas, há juízos de que quando o cálice de Deus estivesse cheio, ele derramaria a sua ira sobre os povos, sobre seus inimigos. Mas na verdade, este cálice da ira de Deus foi sorvido pelo próprio Cristo, o Filho de Deus. É sobre este momento que Cristo está falando. O momento que ele não iria encontrar um Deus gracioso, mas iria encontrar o juiz de toda a terra, e que iria condenar nele a iniquidade de todo aquele que Deus amou. A sua alma estava angustiada, triste até a morte. O Lucas diz que ele suou sangue nesses momentos. Não era pouca a dor de Cristo. Quando ele foi à cruz, lá no capítulo 27 de Mateus, verso 46, ele disse o seguinte: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Há um relato do final da vida de Cristo, e lá tem na nossa Bíblia um que diz assim: Jesus foi traído, alguma coisa assim. E aí quando nós pensamos nisso, pensamos logo em Judas. Seria melhor dizer na noite em que ele foi entregue. E naquela noite, foi a noite do abandono. Primeiro Judas o deixou, depois todos os outros discípulos o deixaram, e Jesus ficou só. Quando Jesus foi preso e foi levado para ser julgado, ele estava só. Ninguém estava com ele. O que estava mais perto era João, mas não estava tão perto assim. O momento da cruz foi um momento solitário. E ao final, antes de suspirar, ele foi abandonado por aquele que não deveria abandoná-lo: Deus. Ele fala: Senhor, por que o Senhor me desamparou? É claro que a comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo jamais se desfez. Mas a verdade é que naquele momento a ausência do Deus gracioso se fez notada. Quem estava ali era simplesmente a ira de Deus que caiu sobre Cristo. Foi naquele momento que Deus executou o seu juízo. Pedro descreve aquele momento dizendo que Cristo sofreu as dores do inferno. A sua alma foi como se tivesse ido para o inferno. Certamente todas as dores daquele que vai para o inferno recaiu sobre Cristo. Ele se sentiu abandonado pelo Pai, pelo seu Senhor a quem ele serviu. Ele sofreu física, espiritual, emocionalmente. Por que tudo isso? Porque Deus nos amou e quis nos salvar e condenou o seu Filho em nosso lugar. Algumas verdades são importantes aqui. A primeira delas: Deus não inocenta culpados. Não há anistia para pecadores. Deus não fez vista grossa para nós, e graça não é o sinônimo de que Deus não liga para os nossos pecados. Não, Deus considera com muita seriedade cada um dos nossos pecados. Para nos inocentar, alguém teve que ir em nosso lugar.
Os nossos pecados não foram perdoados e deixados aí como se nada custasse para Deus. O perdão é caro. Da lei de Deus e o Deus justo exige retratação. Mas Ele nos amou. E Ele pediu esse preço do seu Filho Jesus Cristo. Nós somos inocentes porque Cristo foi feito culpado em nosso lugar. Uma outra coisa é sobre misericórdia. A misericórdia pressupõe justiça. Onde não há justiça, não há necessidade de misericórdia. Basta você pensar assim: você comete um crime. Só existe crime onde há lei, não é isso? Você não pode transgredir algo que não, uma lei que não existe. Então, há uma lei, e você transgride essa lei, e aí você pode clamar por misericórdia se for condenado. Se não há lei, não há crime, não há razão de ser misericordioso. Quando a Bíblia fala que Deus é misericordioso, ela está dizendo que Deus é um juiz justo, que pode decretar misericórdia para quem Ele quiser ter misericórdia. E esta misericórdia só foi possível para nós porque a lei e a condenação da lei recaiu sobre Cristo, o sacrifício cruento do Filho de Deus. Deus satisfez sua justiça em Cristo para derramar sobre nós a sua misericórdia. Somos salvos pela obra de Cristo e pela graça de Deus. Entende como isso é precioso? Entende como é precioso dizer que eu sou salvo pelo sangue de Cristo? Entende como é precioso nós cantarmos que eu sei que foi pago um alto preço para que nós fôssemos um? É isso que custa a nossa unidade, é isso que custa a nossa comunhão, é isso que custa o fato de nós sermos igreja e lutarmos por ela. Vale a pena, porque Cristo morreu por ela. A sua noiva preciosa, por quem Ele morreu e por quem, a quem Ele está preparando para apresentar a si mesmo gloriosa, como nós lemos lá em Efésios. É um valor que nós não podemos medir. E aí, meus irmãos, o que nós podemos entender do sacrifício de Cristo em nosso lugar é que para Deus, o amor de Deus se manifesta de uma forma radical, de uma forma cruenta na morte de Jesus Cristo, para nos poupar. O amor de Deus se manifesta em sua justiça em Cristo Jesus. Eu quero fazer algumas aplicações a respeito disso que nós falamos. Você agora já sabe, melhor, você sabia e foi lembrado do valor da igreja, desse sacrifício de Cristo. Igreja é gente. Igreja não é a instituição, não são as paredes. A igreja é gente. São pessoas compradas pelo sangue de Cristo. Então você entende o valor da sua vida. Você entende o valor deste povo, destas pessoas que fazem parte da igreja junto com você. O preço da igreja é o sangue de Cristo. Portanto, nós devemos honrar a igreja. Honrar os que foram comprados por este sangue. Quando foi que Deus nos amou? Quando nós éramos pecadores. Quando foi que Cristo morreu por nós? Quando nós éramos fracos, ímpios e pecadores. Não espere amar o seu irmão somente quando ele for bonzinho, somente quando ele for perfeito, somente quando ele lhe agradar. A Bíblia diz que nós temos que amar os inimigos. Imagine um irmão que a gente não se agrada muito dele. Sabe por quê? Porque é caro. Foi Cristo quem morreu por ele. A igreja existe por causa disso. Tudo que nós cremos, toda a razão de ser está nesse sacrifício. No sacrifício de Cristo. Nós devemos honrar a igreja. Dispensar aqui os melhores anos das nossas vidas, a nossa energia, nossos dons e talentos dados pelo próprio Cristo, o nosso tempo precioso, os nossos recursos financeiros, a nossa inteligência, a nossa excelência. Nós não devemos fazer da igreja um bico, mas devemos fazer da igreja aquela parte do reino de Deus onde nós fomos colocados para trabalhar e honrar o sacrifício de Cristo Jesus. Uma outra coisa que você pode trazer para o seu coração, para a sua vida, usufrua o amor de Deus. Deus prova o seu amor na cruz. Por que isso é importante? Há muitos crentes
que por uma razão ou outra não se acham amados de Deus. E num tempo onde a teologia da prosperidade, do triunfalismo toma conta, e onde nós queremos medir o amor de Deus em relação à boa vida que nós temos, a bens, ou saúde, ou coisas que nós podemos conquistar, é importante saber isso. Deus não prova o seu amor nessas coisas. Não é no estado material, físico ou emocional que nós estamos que Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor na cruz. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu, para saber que sou amado por Deus, eu não preciso gozar de uma boa vida. Eu simplesmente preciso olhar para a cruz e ver que lá Cristo foi sacrificado em meu lugar. Por que razão? Elas não se encontram em mim. Se encontram no fato de que Deus me ama. E resolveu dar o seu próprio filho em meu lugar. Eu não posso duvidar disso. E aí eu não posso sobrecarregar o meu coração, achando que Deus se esqueceu de mim. Olhe para a cruz e saiba, Deus me ama. E nada pode me separar deste amor. Não importa o que aconteça, as terríveis coisas, a perseguição, nada, nem aqui, nem no porvir, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus me ama, porque Cristo morreu na cruz em meu lugar. É assim que Deus prova e deixa claro o seu amor por nós. É verdade, umas 2 semanas atrás, eu estava andando de carro, ouvindo uma rádio gospel, né? Não é evangélica, é gospel. E estava lá, lançamento do ano, CD Deus é Romântico. Eu não quebrei o som porque era caro. Mas eu fico pensando assim, onde está a cabeça desse povo? Onde é que eles leem isso? Onde é que eles inventam essas coisas? Deus não é romântico, coisa nenhuma. Por sinal, não tem saída da boca de Deus nenhuma expressão na Bíblia dizendo eu te amo. Deus nunca falou eu te amo para ninguém. Pelo menos não está na Bíblia isso. Agora Deus prova o seu amor mandando Jesus para a cruz. Isso é inquestionável. Não há quem possa duvidar do amor de Deus. Deus não é romântico, Deus é justo, é gracioso, é misericordioso. E Ele nos ama. Terceira coisa. Honre o amor de Deus, exaltando a Cristo e submetendo ao seu senhorio. Cristo foi à cruz para vencer os seus inimigos. E os nossos inimigos também. Lá Ele matou o velho homem para que nós o mortificássemos agora. Lá Ele nos libertou do pecado e do império das trevas, para que agora nós, livres, vivêssemos uma nova vida. Quando nós falamos do sacrifício de Cristo, não é nenhum intento aqui que você tenha pena de Jesus. Você não precisa ter pena de Jesus, Ele não precisa da sua pena. Ele é o Senhor dos senhores, Ele deu a sua vida porque quis dar. E da mesma forma como deu, Ele a tomou de volta. O que se espera é que, como falamos ontem, este amor nos domine de tal forma que nós sejamos gratos e honremos a Cristo em nossas vidas. Porque o que Ele fez lá não foi simplesmente para provar o amor de Deus, mas foi porque este amor transforma. Foi para transformar pecadores em filhos, para que nós agora não andemos mais segundo o curso do mundo, mas andemos na prática de boas obras, que dignificam a Deus, que levam a glória do nome de Deus, que honram a Cristo, e que mostram que agora, não mais o pecado é nosso Senhor, mas que Cristo é o Senhor absoluto das nossas vidas, e nós seguimos por onde Ele nos mandar. É assim que honramos o sacrifício de Cristo, é assim que honramos o amor de Deus, exaltando a Cristo e nos submetendo ao seu senhorio. E uma última aplicação é para você que ainda não experimentou o amor de Deus, e também não sabe se Cristo morreu por você. E aí nós vamos para os últimos versículos daquele texto que nós lemos em Romanos, no capítulo 5, os versos 10 e 11. Eles dizem assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isto, nós também nos gloriamos em Deus, nosso Senhor Jesus,
em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Uma palavra preciosa para quem é inimigo de Deus. Reconciliação. O Evangelho anuncia isto, a reconciliação que a cruz de Cristo traz para nós. Veja, eu falei aqui que o amor de Deus, que se manifesta no juízo derramado em Cristo, transforma pecadores em filhos de Deus, traz paz, nos reconcilia com o Pai. Só quem morre com Cristo poderá viver debaixo do amor de Deus. Só aquele que coloca a sua fé, a sua confiança última, absoluta em Cristo e na obra de Cristo, poderá viver em paz com Deus. Quem não fizer isto, não há outra alternativa, sofrerá o juízo de Deus. Se você acha a cruz algo cruel, o juízo que recaiu sobre Cristo está reservado para todo aquele que morrer sem Ele, para todo aquele que não o confessar como Senhor, para todo aquele que não colocar a sua fé nele. Por isso, se você quer mudar a condição da sua vida, se você quer o amor de Deus e não a sua ira, você precisa de Jesus Cristo. E você precisa clamar por Ele, por misericórdia, por graça. O sacrifício de Cristo foi limitado. Foi para aqueles a quem Deus amou. E você precisa ter certeza disso, de que Deus lhe ama de fato. E assim você saberá que Cristo morreu por você. Você deveria clamar ao Senhor: Senhor, me faz crer nisso, porque eu quero experimentar o seu amor, usufruir dele e não a sua ira. Que o Senhor nosso Deus nos conceda a graça de compreendermos tudo aquilo que estudamos nessa noite. Que o Espírito Santo coloque em nossos corações essas verdades. Amém? Vamos orar. Querido Pai, clamamos ao Senhor que, além do que o homem falou, Pai, o seu Espírito Santo fale aos corações. Que Ele filtre tudo aquilo que é humano, aplique simplesmente a sua palavra, pura e profunda, poderosa, para salvar todo o que crê, Pai. Que o Senhor se apiede de nós, para que compreendamos melhor o seu amor em Cristo Jesus, para que ao olhar para a cruz sejamos constrangidos a viver da forma como o Senhor quer que nós vivamos, amando o Senhor sobre todas as coisas. Que o Senhor, ó Pai, seja glorificado em nossas vidas por causa de Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém.